coisas que eu não permito e não permitirei meus filhos fazer. Lembrando que eu crio meus filhos no triciclo cristão, então o que eu falo aqui não é regra para a vida. E lembrando que são meus filhos, então são minhas regras, é aquilo que eu acho certo. Então, se você não concordar, é só você não aplicar nos teus filhos. Aqui eu estou falando as coisas aqui da maneira que eu crio meus filhos para Deus, da maneira que eu separo meus filhos para um dia eu prestar conta deles diante de Deus. Então, enquanto eles estiverem debaixo da minha responsabilidade, eu vou estar falando para vocês coisas que eu não permito que eles façam. Eu vou estar citando aqui somente 5 coisas, mas é claro que a minha vida não se resume só em 5 coisas. Tem mais coisas que eu não permito eles fazerem, mas que trarei em outro vídeo. Aqui eu vou estar citando 5 coisas que eles não têm permissão para estar fazendo, participando. Então vamos lá. Fiz aqui uma colinha, ó, porque como eu já disse aqui, eu anotei 5, mas é claro que tem mais de 5, né? Já tem até um vídeo aqui falando sobre isso, um vídeo nem antigo, mas tem um vídeo aqui falando outras coisas que eu também não termino. Número 1. Dormir na casa dos outros. Dormir em casa de amigo, de coleguinha, de trino. Eu não gosto de meus filhos dormindo na casa de ninguém. E nem gosto também dos filhos dos outros dormindo na minha casa. Eu não gosto, tenho muita responsabilidade. Quando eu era mãe só da Beatriz, que a Beatriz foi filha única por 15 anos. Quando eu fui ter o Ezequiel, a Beatriz, quando o Ezequiel nasceu, ela faltava 3 meses e estava a completar 15 anos. Então, por 15 anos, ela foi filha única. Então, na época dela, eu ainda permitia que coleguinhas dela vinham dormir aqui, mas eu nunca gostei dela dormir na casa de coleguinha. E por que que essa regra que ela podia trazer algumas amiguinhas para dormir aqui e eu não vou permitir Ezequiel e a Isabel trazer? Ezequiel e Isabel têm a diferença de 3 anos de um para o outro, ou seja, os dois vão estar sendo adolescentes junto. Peraí, a gente toma uma aguinha aqui. Vamos olhar a goela, senão a gente não aguenta. Então, os dois vão estar sendo adolescentes juntos. E normalmente, quando chega essa fase de querer trazer coleguinha para casa, é justamente na fase da adolescência. 12, 13 anos, mas aí vocês pensam comigo. Quando eu tiver a Isabel com 13 anos, eu vou ter Ezequiel com 16. Não ficaria legal eu trazer as coleguinhas dela de 13 anos aqui para casa. Porque eu vou ter um adolescente de 16 anos aqui em casa também. Então, eu não só quero, as coleguinhas vão poder vir, você não vai poder dormir aqui em casa. As coleguinhas selecionadas, aquela que eu achar que pode vir, vai poder vir. Os amigos dele é a mesma coisa. Quando que os amigos dele, da turma dele, vai ter 16 anos? Quando que eu vou trazer um adolescente para dormir na minha casa com 16 anos, sendo que eu vou ter um adolescente de 13? Então, não. Essa possibilidade não vai existir aqui. Ah, mas você não fala que você educa seus filhos para Cristo e tudo mais? Não é porque eu ensino meus filhos, eu educo meus filhos, eu dito regra para meus filhos, isso não quer dizer que eles serão 100% santos. Que eles não vão ter uma adolescência, eles vão ser adolescentes. E quem já passou aqui tem uma adolescência sabe que adolescente apronta mesmo. Então, não, eu não vou querer ter essa responsabilidade de ter outros adolescentes dentro da minha casa para dormir. Sem contar que, assim, eu acho que no caso de Ezequiel não fica nem legal trazer adolescente para dormir no quarto dele, não fica legal. Então, não, eles não terão isso aqui em casa. Essa possibilidade não vai ter. Número 2, gastar dinheiro à toa. Meus filhos não podem gastar dinheiro à toa. Eles têm o dinheiro deles e dinheiro aqui em casa, eu acho que eu já até falei em outro vídeo, dinheiro aqui em casa não é ganhado. Dinheiro aqui em casa é ensinado que dinheiro é uma moeda de troca. Então o dinheiro é conquistado. Eles têm o dinheiro deles que é conquistado com o trabalho deles. Ele ajuda a lavar um carro, eles varrem um quintal, a gente dá um dinheiro ali a eles, entendeu? A gente vai ensinando a ele que dinheiro é conquistado. E sim, eles não gastam à toa, porque eles foram ensinados assim desde sempre. E hoje em dia eles mesmos não gostam de gastar à toa. Não tem esse negócio de criança, ganhou um dinheiro, vai, corre na barraca e gasta. Não, eles não têm isso. Eles ganham o dinheirinho deles, eles guardam até comprar algo que eles queiram. Igual ontem, eles queriam comprar um filhote de codorna. Eles já tinham 2 codornas, né? Cada um tinha uma.
E eles queriam comprar nas 2 filhotes. E aqui na minha cidade é R$ 13 e eles tinham que pagar mais a taxa de entrega. Então eles juntaram, ali pegaram o dinheirinho deles, juntaram e me pediram, tá ligado, o rapaz trazer. Então, eles conquistaram as codornas que eles queriam. Então, o dinheiro, eles têm que entender que é para isso, é para você conquistar as coisas. E dinheiro não é ganhado, não existe isso de ganhar dinheiro, de mãe me dar dinheiro. Dinheiro não é dado, dinheiro é conquistado, é uma moeda de troca. E eles têm que aprender isso desde pequeno, que dinheiro é moeda de troca. E eles têm que trabalhar para ter dinheiro. E outra coisa, já nesse mesmo take aqui. Aqui em casa, criança tem obrigações, sim. Eles têm as obrigações deles, sim. Eles ajudam nos trabalhos domésticos, sim. Claro que coisa de acordo com a idade deles. Ezequiel já estira um sofá. Isabel também gosta de estirar, mas Ezequiel, quando ele é maiorzinho, ele já estira mais. Isabel já tira um pó de um móvel. Eles limpam o tênisinho deles da escola. Então isso já faz parte das atividades deles. Isabel limpa uma mesa enquanto Ezequiel enche as garrafas de água. Eles têm as atividades deles. E não tem essa que eles são muito pequenos. Eles vão aprender quando? Quando tiver 30 anos, quando já for um adulto que não funciona. Não, eles têm que aprender desde criança a ser um adulto funcional. Depois não adianta reclamar, não adianta, eu vou esperar a crescer, eu vou esperar chegar na adolescência, depois não adianta. Além de que não vai aprender a fazer direito, que agora estão com a cabecinha fresca, pronta para aprender. Então, além de que não vai fazer direito, não vai querer fazer. Então, desde pequeno, eles sempre tiveram a responsabilidade dentro da possibilidade da idade deles. Até porque, gente, a criança com a cabeça vazia, a criança vai ficar agitada, não vai conseguir dormir, a criança tem que se cansar. E não é só com brincadeira, também é com as atividades. Claro que dentro da idadezinha deles. E eles curtem fazer. A única coisa que Ezequiel não gosta de fazer é de lavar a louça. É claro que eu não deixo louça de vidro, mas uma loucinha de traste, uma loucinha que não é quebrável, ele lava. Aí ele não gosta muito. Aí eu falo pra ele, a mamãe também não gosta, mas nem sempre na vida a gente vai fazer só o que a gente gosta. Vai que um dia você precisa morar sozinho, sua casa vai dar bicho. E mesmo quando você casar, sua esposa tem que sempre ela que lavar a louça, não pode lavar a louça? Não, mesmo que você não goste, vai ter coisa na vida que você vai ter que fazer. Então ele já entendeu, mesmo ele não gostando, ele lava, ele participa. E quando ele quer ganhar um dinheiro extra, assim, ele já se até trontou. Ele fala assim, mãe, se eu lavar você uma semana, você me dá X de dinheiro? Porque quando é algo que ele não gosta, ele já encara ali como um trabalho, assim, um esforço. Ele já encara como um esforço para ele. Então ele já negocia. Se eu lavar você tantas vezes, você me dá tanto para eu comprar algo? Então ele já entendeu que dinheiro é conquistado e é conquistado com esforço. Então, ficou claro isso aqui, né? 3, número 3. Fazer tatuagem. Nunca permitirei que meus filhos façam tatuagem enquanto estiver debaixo da minha responsabilidade. Mas eles são pequenininhos. Sim, mas eu tenho uma filha de 24 anos também. E eu nunca permiti que ela fizesse tatuagem ou colocasse pincel, alguma coisa desse tipo. Enquanto estiver debaixo da minha responsabilidade, não fará essas coisas. Mas se fez escondido, vai ter que dar um jeito de tirar. Não vou permitir. E até porque eles são ensinados. Claro que tudo isso tem um porquê e eles são ensinados para não fazer, para não querer fazer essas coisas. Número 4. Ficar em rua. Brincar em rua, aquele tumulto de rua. Isso aí, eu até gostaria de permitir que eles brincassem, porque eu brinquei em rua e eu achava saudável. Só que cada um tem uma realidade. Então, na minha realidade, nesse momento, não cabe brincadeira em rua. Nesse momento, nessa realidade, não cabe brincadeira em rua. Taratrota é segurança, taratrota é proteção deles. Então, quando eles querem andar de bicicleta, alguma coisa assim, é quando eu posso ficar lá com eles vigiando. Fora isso, eles não vão ficar brincando em rua sozinhos, não tem essa possibilidade. Isso é para a própria segurança deles. Então, não vão ficar.
Número 5, ficar só de roupa íntima. Eu não gosto, nunca gostei, desde pequenininha, nunca gostei de deixar, tá calor, vai ficar só de roupa íntima, tanto ele quanto ela, não. Tá calor? Ok, bota a roupinha nas frescas, mas vai ficar de roupa. Nunca gostei de deixar. Nenhum dos meus 3 filhos, ninguém nunca teve esse hábito. Até porque eu aprendi assim, ó, em casa a gente é uma família grande, meu pai nunca permitiu, nem mesmo a gente tomar banho de rio. Que na época era roça, né? Tinha rios, a gente nunca, nem para ficar nadando de rio, ficava perto um do outro de roupa íntima. Então, essa é um hábito que eu trouxe para minha vida, é uma doutrina que eu trouxe para minha vida. Não deixar meus filhos de roupa íntima, ninguém tem que ver a nudez de ninguém. Isso é respeitado aqui em casa e eu não permito. E essas são as 5 coisas que eu não permito meus filhos fazer enquanto estiver debaixo da minha responsabilidade. Diz aqui também no comentário, você tem alguma proibição com seus filhos? Porque eu tenho com os meus. Lembrando que eu tenho uma de 24, um de 9 e uma que está fazendo 6 anos hoje. Ou seja, são coisas diferentes que eu tenho que estar aplicando na vida deles, em idades diferentes. O Ezequiel e a Isabel são idades meio que parecidas ali. E graças a Deus, quando eu já criei um adolescente, já tá aceita uma adolescência, né? Que já tá só, a Beatriz já tá solteira uma adolescência, graças a Deus. Então, eu já criei algumas experiências nesse quesito. É claro que cada adolescente, cada um, né? É diferente. Mas tem coisas que eu errei lá atrás que eu vou acertar nessa. Por quê? Porque lá atrás era a minha primeira experiência. Agora eu já aprendi algumas coisas e que antes eu concordava e agora eu não concordo mais. Então é isso, gente. Vou ficando por aqui. Esse foi o vídeo de hoje. Beijo, fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo.